Amados, existe uma pergunta que ecoa na mente e no coração de muitos cristãos, gerando ansiedade e um medo profundo. Uma pergunta que, se não respondida corretamente, pode nos paralisar. Existe algum pecado que Deus não perdoa? A resposta bíblica, muitas vezes mal compreendida, nos leva ao que as Escrituras chamam de o pecado imperdoável ou a blasfêmia contra o Espírito Santo. Neste vídeo, vamos desvendar essa questão com a seriedade e a profundidade que ela merece. Vamos desmistificar o medo, remover o peso da ansiedade e mergulhar nas Escrituras para entender, de uma vez por todas, o que realmente significa cometer o único pecado que, segundo Jesus, não tem perdão. Prepare-se para uma jornada de libertação, pois a verdade que vamos explorar não foi dada para gerar medo, mas para nos conduzir a uma compreensão mais profunda da graça infinita de Deus e da santidade do seu Espírito. Fique conosco até o final, pois o que você vai descobrir pode mudar completamente a sua perspectiva sobre o perdão e a salvação. Se você já se sentiu com medo sobre este assunto, já deixe seu like, inscreva-se no canal Lumiel e ative o sininho para que essa mensagem de verdade e esperança chegue a mais corações. Para começar a nossa jornada, a melhor maneira de dissipar a escuridão é acender a luz da verdade. E a primeira verdade que precisamos entender com total clareza é: o que o pecado imperdoável definitivamente não é. Por séculos, a teologia popular e os mitos, muitas vezes alimentados pelo medo e pela falta de conhecimento das Escrituras, criaram uma lista sombria de pecados que supostamente seriam a blasfêmia contra o Espírito Santo. Essas crenças não apenas geraram ansiedade e desespero em corações sinceros, mas também afastaram muitos da graça salvadora de Cristo. Hoje, vamos desmistificar e derrubar cada um desses equívocos com a força inabalável da Palavra de Deus e a certeza do seu amor incondicional. Não é um pecado específico, isolado. O medo muitas vezes nos leva a crer que um único ato terrível, como um assassinato, um adultério, um roubo, uma calúnia ou até mesmo uma mentira devastadora, é o ponto sem volta. Mas as Escrituras nos mostram o contrário. A história bíblica é um testamento vivo da infinita capacidade de Deus de perdoar. Pense no rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele não cometeu apenas um, mas 2 pecados gravíssimos. Em um momento de fraqueza e paixão, ele cometeu adultério com Batseba. Para encobrir o seu erro, ele tramou um plano cruel e covarde que resultou no assassinato premeditado de Urias, o marido dela, um de seus mais fiéis soldados. Davi caiu da forma mais drástica possível. No entanto, quando o profeta Natã o confrontou, Davi não se justificou. Ele não negou. Com um coração totalmente quebrantado, ele clamou a Deus no Salmo 51, pedindo: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Ele não apenas se arrependeu, ele se humilhou e recebeu o perdão do Senhor. E o que dizer do apóstolo Paulo? Antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso, um homem movido pelo fanatismo religioso. Ele perseguia violentamente a igreja, prendendo homens e mulheres e consentindo com a morte de Estevão, o primeiro mártir cristão. Seu passado era marcado por sangue e opressão. No entanto, na estrada de Damasco, Cristo o confrontou. Saulo se converteu, teve seus pecados perdoados e se tornou um dos maiores apóstolos da história, escrevendo a maior parte do Novo Testamento. Isso nos prova que não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não possa cobrir. A promessa de 1 João 1,9 é a âncora da nossa alma, a esperança que nos segura na tempestade. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça.
Essa promessa não tem asteriscos ou notas de rodapé. Ela é para todos, sem exceção. Não é o suicídio. Esta é uma das maiores dores e medos para muitas famílias, e um tema que deve ser abordado com extrema sensibilidade e compaixão. O desespero, a doença mental, a depressão profunda e o sofrimento que levam alguém a esse ato trágico são batalhas que somente Deus conhece em totalidade. A Bíblia nos mostra que o perdão de Deus não se baseia nas nossas últimas ações em um momento de desespero, mas na nossa fé e na sua graça. Devemos ter cuidado para não julgar o que pertence somente a Deus. O coração humano é um complexo labirinto de emoções, traumas e dor. O estado de espírito de uma pessoa nesse momento é um mistério insondável para nós. O perdão de Deus não se limita ao tempo ou à forma. Ele é eterno e foi consumado na cruz. Não devemos, em nossa falibilidade humana, colocar limites na infinita misericórdia de Deus. Somente Ele, o juiz de toda a terra, conhece a totalidade do coração de seu filho ou filha. Nossos pensamentos e sentimentos finais não definem a nossa salvação, a qual foi selada pela fé em Jesus. O Evangelho é uma mensagem de esperança, não de condenação final por um ato de desespero. Não é um momento de dúvida ou um surto de raiva contra Deus. Quantos de nós já não questionamos a Deus em meio à dor? Por que, Senhor? Onde o Senhor está? A fé não é a ausência de dúvidas, mas a coragem de seguir em frente, apesar delas. As Escrituras estão repletas de homens e mulheres que, em momentos de profunda angústia, questionaram a Deus e até expressaram raiva. Pense no patriarca Jó, que em sua dor profunda e inexplicável clamou a Deus e exigiu respostas. Ou no próprio Jesus na cruz, no ápice do seu sofrimento, que clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a prova de que Deus entende e acolhe nossas fraquezas e questionamentos honestos. Momentos de desespero, de desânimo, de questionamento são parte da jornada humana. A blasfêmia, como veremos, não é um momento de fraqueza emocional, mas sim um estado persistente, maligno e endurecido do coração. Sua dor e sua dúvida não o afastam. Na verdade, elas podem te aproximar dele se você o buscar com um coração sincero. A busca por respostas, por mais dolorosa que seja, é um sinal de que sua alma ainda está buscando a verdade, e o Espírito Santo está te atraindo para a luz. Não é uma ação não intencional ou um engano. O pecado imperdoável não é algo que você cometeu sem querer, em um momento de descuido. Não é uma palavra impensada, dita em um surto de fúria, em uma conversa tola ou em um momento de desatenção. A natureza deste pecado é intencional, deliberada e consciente. Pense na diferença entre um motorista que, por um engano, ultrapassa o sinal vermelho sem perceber e um que, intencionalmente, acelera para atravessar o sinal, sabendo que está cometendo uma infração. A blasfêmia é um ato de vontade, não um engano. É uma decisão consciente e repetida de resistir ao Espírito Santo. Você não pode cometer a blasfêmia contra o Espírito Santo acidentalmente ou por impulso. Isso traz uma paz imensa para o coração que teme ter falhado nesse ponto, pois um coração arrependido jamais cometeu esse pecado. O fato de você se preocupar com isso já é a prova de que o Espírito Santo está agindo em sua vida e seu coração não está endurecido. Não é o pecado de não crer em Jesus Cristo. A descrença é um pecado grave, sim, pois Hebreus 11:6 nos diz que, sem fé, é impossível agradar a Deus. A descrença separa o homem de Deus e o deixa vulnerável ao pecado e à morte espiritual. No entanto, a Bíblia nos ensina que a descrença pode ser superada. O papel do Espírito Santo, conforme João 16:8, é justamente convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo.
Milhões de pessoas que foram ateias, agnósticas ou que viveram em outras religiões se converteram e foram perdoadas. A descrença é uma condição que pode ser revertida por meio da obra do Espírito Santo. O pecado imperdoável, por sua vez, é a recusa final e consciente em ser convencido. É o estado de um coração que repetidamente e de forma deliberada diz não à obra de convencimento do Espírito, até o ponto em que não há mais possibilidade de arrependimento. Portanto, amado, se você tem algum desses medos no seu coração, receba a paz do Espírito Santo agora mesmo. O perdão de Deus está disponível para todos os que se arrependem. A Bíblia nos assegura que nenhum pecado que nos cause arrependimento é imperdoável, porque o arrependimento é a prova de que o Espírito Santo ainda está trabalhando em nossa vida. O pecado imperdoável é algo completamente diferente. É um estado de ser, não um ato isolado. É a recusa total e definitiva do coração em aceitar a graça e o perdão que o Espírito Santo oferece. E vamos desvendar essa verdade a seguir, para que você possa viver a sua vida em total liberdade e segurança no amor de Cristo. Para entender o verdadeiro significado da blasfêmia contra o Espírito Santo, precisamos nos transportar no tempo e nos colocar na cena do Evangelho, no exato momento em que Jesus proferiu estas palavras tão pesadas e que por séculos têm gerado tanto medo e confusão. A passagem mais clara e definitiva sobre o tema está em Mateus, capítulo 12, e o contexto é a chave para a nossa compreensão. Jesus acabara de realizar um milagre espetacular e inegável. Ele curou um homem endemoninhado, que era cego e mudo, devolvendo-lhe a visão, a voz e a libertação de uma forma que ninguém jamais havia visto. A multidão, impressionada e maravilhada, estava se perguntando em voz alta a grande pergunta de sua geração. Não é este o filho de Davi? Não é este o Messias que nos foi prometido, aquele que viria para nos salvar? Mas os fariseus, os líderes religiosos da época, que eram os doutores da lei e os guardiões da tradição, viram o milagre com seus próprios olhos. A obra era inegavelmente sobrenatural. Eles sabiam que um milagre daquele porte não poderia ter vindo de um homem comum. A evidência da bondade e do poder de Deus estava diante deles, tão clara quanto a luz do dia. No entanto, o orgulho, a inveja, a sede de poder e a maldade em seus corações os cegaram de forma irreversível. Eles, que deveriam ter reconhecido a obra de Deus, disseram em uma profunda malícia e oposição consciente: é pelo poder de Belzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Mateus 12, 24. Em outras palavras, eles atribuíram a obra do Espírito Santo, a manifestação da glória de Deus, ao próprio diabo. Foi nesse momento de profunda maldade, de um coração endurecido e de uma rejeição consciente da verdade, que Jesus fez a declaração mais solene de sua vida pública. Por isso lhes digo: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem disser uma palavra contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem na que há de vir. Mateus 12, 31, 32. O pecado imperdoável é a blasfêmia, a calúnia consciente e maliciosa contra o Espírito Santo. Para uma compreensão total e libertadora, vamos quebrar isso em pontos-chave. O que os fariseus fizeram não foi um engano momentâneo. Eles não estavam simplesmente confusos ou ignorantes sobre o que Jesus estava fazendo. Eles eram mestres das Escrituras, especialistas em teologia, e sabiam perfeitamente que um reino dividido contra si mesmo não pode subsistir, como o próprio Jesus lhes explicou. Eles viram a manifestação clara, irrefutável e indiscutível da bondade de Deus, da santidade, do amor e da libertação. Viram um homem restaurado.
é curado e liberto, e com malícia deliberada e um coração cheio de ódio, a atribuíram à fonte do mal. Eles rejeitaram a evidência mais clara da obra do Espírito Santo. Isso é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é um xingamento impulsivo ou uma palavra impensada, mas uma recusa maligna e intencional em aceitar a verdade que está diante dos seus olhos. É o ato consciente de chamar o bem de mal e a luz de trevas, sabendo exatamente o que está fazendo. É aqui que a revelação se torna mais clara e tocante. O Espírito Santo tem um papel fundamental na nossa salvação. Ele é o agente da graça de Deus aqui na terra. Sua missão é nos convencer do pecado, nos guiar a toda a verdade, nos consolar e, acima de tudo, nos mostrar que precisamos de um Salvador. O Espírito Santo é o único que pode despertar um coração espiritualmente morto para a vida. Sem a ação do Espírito Santo, ninguém pode chegar a Cristo, porque é Ele quem prepara o solo do nosso coração. O pecado imperdoável, portanto, não é um pecado contra o Pai ou contra o Filho, mas contra o próprio agente da graça que nos leva ao arrependimento. É uma rejeição final e total ao trabalho do Espírito Santo em nosso coração, a única fonte de perdão. Quando rejeitamos o Espírito, rejeitamos o único caminho que nos leva à salvação. É um pecado contra a própria ponte que nos liga a Deus. A blasfêmia contra o Espírito Santo é imperdoável não porque Deus não tem poder ou vontade para perdoar. Pelo contrário, a Bíblia é clara de que Ele é misericordioso e compassivo, longânimo e grande em benignidade. Salmo 103:8. O pecado imperdoável é imperdoável porque a pessoa em questão se colocou em um estado de tal endurecimento que já não pode mais se arrepender. Ela calou, silenciou, rejeitou e extinguiu a única voz que a leva ao arrependimento, a voz do Espírito Santo. Imagine um paciente com uma doença terminal que se recusa a ser tratado pelo único médico capaz de curá-lo. O médico tem o poder, a habilidade e a vontade de curar, mas o paciente, em sua rebelião e teimosia, o rejeitou para sempre, selando seu próprio destino. Da mesma forma, se você rejeita a voz que te convence do pecado, como você pode se arrepender? E se não há arrependimento, não pode haver perdão. A blasfêmia é um estado de rebelião final e irreversível, um ponto sem volta que o ser humano escolhe por si mesmo. É a morte da consciência espiritual, o último suspiro de um coração que se recusa a ser ressuscitado. Jesus disse que quem disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado. Esta é uma revelação crucial. Jesus estava se referindo a uma pessoa que, por ignorância, por falta de informação ou por não compreender plenamente a sua divindade, por ele ter vindo em forma humana, critica ou duvida dele. Por exemplo, um judeu da época que, por não entender que Jesus era o Messias, dizia: "Ele é apenas o filho do carpinteiro." Mas essa mesma pessoa pode depois ser confrontada e convencida pelo Espírito Santo da verdade sobre Cristo e se arrepender, recebendo o perdão. Já a blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição da própria fonte que nos leva a esse arrependimento. É a recusa deliberada da voz que nos confronta com a verdade, com a divindade e com a necessidade de salvação. É a negação da obra salvadora de Deus na nossa vida, na hora em que ela está acontecendo, com maldade e consciência plena. A blasfêmia contra o Filho é um ato de ignorância que pode ser revertido. A blasfêmia contra o Espírito é um ato de maldade consciente que nega a possibilidade de reversão. Portanto, o pecado imperdoável é o endurecimento final e irreversível do coração, a recusa consciente e deliberada em aceitar o convencimento do Espírito Santo, que é o único que nos guia ao arrependimento. É um estado de ser, não um único ato isolado.
Um coração que ainda teme, que se preocupa com a salvação, que sente culpa, ainda está sendo tocado pelo Espírito Santo. Esse coração, portanto, não cometeu o pecado imperdoável, e para ele o perdão está sempre disponível. Agora, chegamos à pergunta que talvez tenha trazido você até este vídeo. A pergunta que gera mais ansiedade e medo. Como eu sei se cometi esse pecado? E se eu tiver blasfemado contra o Espírito Santo em um momento de raiva? Eu peço que você preste toda a sua atenção, pois esta é a verdade mais consoladora que você vai ouvir hoje. Eu repito, se você está preocupado com a possibilidade de ter cometido esse pecado, é a prova irrefutável de que você não o cometeu. Por quê? Porque a preocupação, o medo de ter pecado, a angústia de ter falhado, a vontade de se arrepender, o desejo de buscar a Deus e a busca por respostas, tudo isso são sinais claros, poderosos e irrefutáveis da ação do Espírito Santo em seu coração. A voz que te convence do pecado ainda está ativa em sua vida. Se o Espírito Santo ainda te convence, você ainda pode se arrepender. E se você pode se arrepender, o perdão de Deus está disponível para você. O coração que comete o pecado imperdoável é um coração completamente, totalmente, irreversivelmente endurecido. É um coração que já não se importa mais com Deus, com o pecado ou com a eternidade. É uma alma que deliberadamente fechou todas as portas e trancou todas as janelas para a voz de Deus. A pessoa que cometeu a blasfêmia não tem mais a capacidade nem o desejo de se preocupar com isso. Ela se tornou indiferente. Se você ainda tem sede de Deus, se você ainda busca a sua face, se você ainda se sente mal por seus erros, a graça ainda está te alcançando. Jesus disse: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. A promessa é clara. O perdão de Deus é vasto, profundo e maior do que qualquer erro que você possa ter cometido. O único obstáculo para o perdão não é a falta de poder de Deus, mas a nossa própria recusa final e consciente em aceitar a salvação que Ele nos oferece. A graça está disponível, a porta está aberta, o convite está de pé. Amado, a verdadeira lição sobre o pecado imperdoável não é o medo, mas a urgência em não endurecer o nosso coração. A verdadeira lição é a urgência em respondermos prontamente ao chamado do Espírito Santo, em nos arrependermos dos nossos erros, em aceitarmos a graça que nos foi oferecida através do sacrifício de Jesus na cruz. O maior perigo não é cometer um pecado imperdoável, mas sim viver uma vida de indiferença, de negligência espiritual, um dia após o outro, fechando nosso coração lentamente, passo a passo, até que ele não consiga mais ouvir a voz de amor que nos chama. A negligência pode nos levar ao mesmo estado que os fariseus estavam, a de um coração endurecido. Se hoje, enquanto você ouvia esta mensagem, você sentiu o sussurro do Espírito Santo convidando-o ao arrependimento, à entrega total, à renovação da sua fé, não endureça o seu coração. Este é o momento. A resposta que você dá hoje pode sim mudar sua eternidade e te conduzir a uma vida de paz e segurança em Deus. Abrace a verdade de que a graça de Deus é maior que o seu pecado. Seja o que for que você tenha feito, o que quer que o seu passado te diga, se o seu coração clama por Deus, Ele está com os braços abertos para te receber, te perdoar e te restaurar. Ele está pronto para te lavar e te purificar de toda injustiça. Compartilhe nos comentários. Qual a maior lição que você leva deste vídeo? Se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, curta, compartilhe para que ela liberte outros corações presos pelo medo e inscreva-se no canal Lumiel para mais mensagens que nos aproximam da verdade e da paz de Deus. Feche seus olhos agora, respire fundo e sinta a paz do Espírito Santo acalmar a sua alma. Vamos orar juntos,
com corações abertos e uma fé renovada. Amado Pai Celestial, em nome de Jesus, te agradecemos por essa mensagem de verdade, de esperança e de libertação. Agradecemos porque a tua graça é maior que qualquer pecado. Agradecemos porque o teu perdão é vasto e está sempre disponível para os que se arrependem e te buscam de todo o coração. Neste momento, Pai, colocamos diante de Ti todas as nossas preocupações, os medos que nos atormentam, as dúvidas que nos assombram e a culpa por pecados passados. Nós entregamos tudo a Ti, crendo na Tua promessa de perdão completo e total, pois a Tua palavra é a nossa verdade. Senhor, pedimos que não permitas que nossos corações se endureçam, que possamos ser sensíveis, extremamente sensíveis à voz do Teu Espírito Santo em cada momento de nossas vidas. Que quando Ele nos convencer do pecado, possamos prontamente nos arrepender, confessar nossos erros e buscar o Teu perdão com um coração humilde e sincero. Que jamais venhamos a nos opor à obra salvadora do Teu Espírito. Cria em nós, ó Pai, um coração puro, um coração humilde e sensível à Tua vontade. Não nos deixes sucumbir ao orgulho, ao ceticismo, à indiferença ou ao medo. Que o Teu Santo Espírito seja o nosso guia constante, a nossa bússola, o nosso conselheiro e o nosso consolador, nos mantendo no caminho da vida. Nós recebemos agora a Tua paz, que excede todo o entendimento. A paz de saber que, enquanto o nosso coração Te buscar e estiver aberto para a Tua graça, a Tua presença e o Teu perdão estarão conosco. Nós entregamos a Ti o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro, confiando no poder redentor e perdoador do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém.